Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Oficina Esotérica. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabel Martins. Eu sou a criadora e fundadora da página de Facebook Oficina Esotérica, deste canal de YouTube e da página de Instagram Isabel Martins Oficina Esotérica. Estes três canais, estas três redes sociais, dedicam-se maioritariamente ao estudo e à divulgação da cartomância nas suas diferentes vertentes, com tarot, com baralho Petit Lenormand, também conhecido como baralho cigano, com cartas de jogar tradicionais, a cartomância tradicional, com cartas Keeper, com baralho espanhol, Veras Síbilas, Oráculo de Portugal, que foi um oráculo criado por mim e pela Carla Wallace, entre muitos outros oráculos. Hoje vimos para a habitual previsão semanal, a contar de dia 28 de julho a 3 de agosto. Venho com um Lenormand, um Petit Lenormand, o Fairyland Lenormand. Venho com um tarot, o Mystical Realm Tarot, da Lisa Porter. Venho com o já habitual Enchanted Path Oracle Cards. E estão-me a ligar, peço desculpa, estão-me a ligar. E venho também com o habitual oráculo rúnico para tirar uma carta, uma runa de força no final da leitura. Irei tirar uma carta de força com os arcanos maiores do tarot, com os arcanos menores do tarot, uma carta de força do Enchanted Path e depois uma runa de força com o oráculo rúnico. Vamos então dar início à leitura, vamos baralhar cartas. Eu costumo baralhar sempre ao vivo para poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas. Estas cartas estavam por ordem, por isso eu vou ter que baralhá-las bem baralhadas. Relembro que estas leituras são leituras intuitivas, coletivas, gerais, não vão ressoar com todas as pessoas. Peguem só aquilo que fizer sentido para vocês, o que não fizer sentido, lancem no universo, deixem seguir para a luz, porque pode ser para outra pessoa qualquer que esteja a visualizar o vídeo. Se quiserem ter uma consulta particular na vossa própria energia, os meus contactos estão na descrição do vídeo. Vamos baralhar um pouco melhor as cartas, embora a sequência das cartas pode nos sempre surpreender. É o que eu costumo sempre dizer, porque é uma realidade. Por vezes sou surpreendida, várias vezes sou surpreendida pela sequência das cartas, mesmo baralhando incrivelmente bem. Ok. Penso que já está baralhado o Petit Lenormand. Vou efetuar um corte e vou fazer um leque e tirar cartas. Ok? Princípio da semana, meio da semana, final da semana, o que está a dificultar a semana. Vou chegar um pouco mais para aqui, estas cartas, e o que está a favorecer a semana. Muito bem, vamos lá então. Começar a leitura. A leitura começa para os primeiros dias da semana, segunda e terça-feira, com a carta da árvore. Portanto, todos os assuntos que digam respeito à saúde e que digam respeito às nossas raízes, ao nosso clã, à nossa família, estão na ordem destes dias. É uma carta de progresso lento, de crescimento lento, mas muito seguro, muito estável. É uma carta positiva nesse sentido. E embora fale de aspectos de saúde, ela também fala de positividade a esse nível. Se bem que, quando sai, alerta-nos para termos alguns cuidados com a nossa saúde. Os básicos, pelo menos, o fazermos uma alimentação cuidada, o termos a higiene do sono e darmos o devido descanso. Principalmente nos tempos que correm, nunca é demais relembrar ter esses cuidados.
No entanto, se houver algum assunto de saúde que esteja entre mãos, ele deve ser tratado o mais prontamente, porque assim as coisas se resolverão pelo melhor. E em relação às questões de família e às questões do clã, pode haver algum tipo de informação que se estabeleça com algum familiar ou vir à tona algum tipo de informação da família que será importante para o desenrolar das situações nestes primeiros 2 dias da semana. A semana prossegue com a carta das nuvens e há aqui, portanto, com a carta das nuvens, uma falta de clareza e uma certa instabilidade que esta carta nos aponta. É uma carta desafiadora nesse sentido. Há pensamentos um pouco tumultuosos, pensamentos negativos, há uma certa falta de claridade para a resolução das situações de vida, mas o bom desta carta é que as nuvens são passageiras e, portanto, esta confusão que se vai ter no meio da semana, quarta e quinta-feira, ela vai passar, ela vai desanuviar um pouco mais, porque a carta que vem para o final da semana é uma carta muito bem-fazeja, é a carta da casa. E para o fim de semana já se esperam tempos mais estruturados, mais no reduto do lar, mais em privado, para se dar conta precisamente dos assuntos mais privados, dos assuntos da família. Mas a família está muito focada nesta semana, porque a carta da árvore no princípio da semana e a carta da casa no final da semana falam de assuntos de família. Portanto, a família vai estar muito na berlinda esta semana. Se bem que aqui com a carta da casa há um sentido de muita segurança, de muita estabilidade, de conforto, inclusivamente. É uma altura muito boa para este fim de semana, para fazer pequenas mudanças em casa, pequenas mudanças de móveis, fazer pequenas limpezas na casa, decorar a nossa casa com amor, com carinho e também dar atenção aos assuntos que dizem respeito ao que é privado, ao que é de facto íntimo. É uma carta muito bem-fazeja, muito benéfica nesse sentido. O que é que está, contudo, a obstaculizar a semana? Bom, a carta do homem. A carta do homem fala-nos de que pode haver aqui algum elemento masculino, ou que se identifique como homem, que pode causar alguma turbulência durante esta semana, alguns entraves à evolução da semana. Ou uma energia demasiado masculina, demasiado viril, demasiado assertiva, pode estar a causar algum tipo de entrave à evolução da semana. Convém ter atenção aos aspectos mais negativos da energia masculina, que são normalmente a agressividade e a violência, seja ela física, seja ela verbal, portanto ter muita atenção a essas questões, mas há aqui um elemento masculino que pode ser um companheiro, um marido, um esposo, pode ser um patrão, pode ser um filho, um tio, um avô, eventualmente alguma pessoa importante no nosso entorno, no nosso meio ambiente, que em princípio é um homem, mas também pode ser uma mulher com uma energia muito masculina, que vai estar a dificultar a evolução da semana. O que é que está, contudo, a beneficiar a semana, a favorecer a semana? Bom, a carta do cavaleiro, que não deixa de ser uma energia viril a facilitar a evolução da semana. Vêm por aí novidades e as novidades que vierem, essas verdades que eu falei, que venham à tona, vão ser benéficas para a evolução da semana. Notícias, novidades, o sair de uma condição de vida limitante para uma condição de vida mais livre, mais plena, mais movimentada, porque é uma carta de movimento. Esta carta do cavaleiro é uma carta que denota muito movimento, portanto pode até nos falar de movimento em transportes, carros, motas, bicicletas, pode haver alguma coisa com esses objetos, com esses veículos, que vai beneficiar a evolução da semana. Eventualmente algumas deslocações
mas as notícias e as novidades que esta carta preconiza habitualmente vêm de fora do nosso ambiente mais privado, vêm de fora. Não quer dizer que venham do estrangeiro, vêm de uma pessoa externa, de uma terceira pessoa, e vão beneficiar a evolução da semana. E bom, com o Petit Lenormand foram estas as energias para a semana de 28 de julho a 3 de agosto de 2025. Vou agora baralhar os arcanos maiores do tarot, o Mystical Realm Tarot. Eu depois deixo os créditos na descrição. Vamos baralhar um pouco os arcanos maiores. Vou beber um pouco de água. Ok. Vamos aqui baralhar um pouco. Se são novos aqui no canal, contemplem a ideia de subscrever o canal, de ativar o sininho das notificações para terem sempre indicação quando nós colocamos um novo vídeo na plataforma. E se a leitura está a ressoar convosco, deixem um gosto para eu poder alcançar mais pessoas. Vou efetuar o corte. Fazer um leque. Tirar uma carta. Ok. Muito bem. Vou baralhar os arcanos menores. Mentalizando como vão evoluir os próximos 7 dias, a contar do dia 28 de julho a dia 3 de agosto de 2025, para todas as pessoas que se sintonizarem com este vídeo e queiram obter uma mensagem clara, direta e objetiva para as suas vidas. Ok, vou fazer um corte. Fazer um leque. Tirar uma carta. Muito bem. Já temos arcano maior e arcano menor. Temos o arcano maior da Imperatriz. E temos o arcano menor, o arcano maior da Imperatriz e o arcano menor do 9 de Paus. Bom, o arcano maior é muito benfazejo, é um arcano muito auspicioso, muito benéfico. É a carta da Imperatriz, é uma carta que nos fala de nutrição, de criatividade, de progresso, de abundância, de criatividade para lidar com as situações de vida. É um arcano que também nos fala de comunicação. A comunicação vai estar em alta durante a semana, principalmente a comunicação que é feita com muito cuidado, com amabilidade, porque esta carta é uma carta que é regida por Vênus, uma carta que está associada ao planeta Vênus e, portanto, é uma comunicação amorosa e também tem a ver com os assuntos do coração, mas do amor numa forma geral, portanto, não só o amor de casal, mas também o amor pelos filhos, o amor pelos amigos, pelos familiares, enfim, é uma carta muito benfazeja no que diz respeito a esse calor humano e a esse calor do coração que vem com uma carta da Imperatriz. Muita criatividade para lidar com as situações de vida que dizem respeito aos aspectos de recursos materiais, e também existe muita criatividade, muita criatividade e muita inteligência para lidar com esses recursos de abundância e de prosperidade que esta carta promete. O arcano menor, o 9 de Paus, fala-nos de
perseverança, fala-nos de persistência nos nossos objetivos, fala-nos de termos um pouco de paciência para vermos de facto os nossos resultados, os resultados dos nossos esforços. Já atingimos um determinado patamar, mas ainda estamos a pensar muito no passado. Quando esta carta sai, há aí alguém para quem eu estou a ler que está ainda ferido com alguma situação menos positiva que aconteceu no passado e que se sente um pouco magoado agora neste momento presente e tem dificuldade em encarar o futuro de forma promissora. Mas é uma carta que nos promete nós atingirmos os nossos objetivos, mas ainda vai levar um bocadinho de tempo. Claro que é importante nós estarmos prevenidos e estarmos alerta com aquilo que se passa à nossa volta, mas também estarmos sempre a remoer no que está errado ou no que esteve errado, no que não funcionou, no que correu mal, não nos vai ajudar a termos uma boa perspectiva para fazermos as melhores decisões que temos entre mãos. E, portanto, esta carta aconselha-nos a sermos persistentes, a sermos cautelosos, sim, mas perseverantes nos nossos objetivos e percebermos que já está pouco. Ainda não deu bem, mas não quer dizer que não tenha dado bem, mas ainda não deu bem, mas vai dar. É o que esta carta nos promete. E bom, com o tarot foram estas as energias para os próximos 7 dias. Vou agora tirar uma carta de força com o Enchanted Path. Enchanted Path. Este oráculo está em inglês. Se eu não souber alguma palavra, eu vou-me socorrer da internet para fazer a melhor tradução possível e também irei dar o meu melhor na tradução da mesma. Esta carta, aquilo que trouxer, a ideia que trouxer, pode servir como um mantra para a semana, pode servir como uma ideia a focar e a meditar sobre para podermos resolver alguma situação de vida e também pode dizer respeito a algum evento, a algum acontecimento efetivo que ocorra durante a próxima semana. Muito bem. Penso que já estava baralhado. Efetuar o corte. Fazer um leque e tirar uma carta. Compaixão. Compaixão. Mostrem compaixão em relação a vocês próprios e aos outros. É o que esta carta nos aconselha. É uma carta que está muito de acordo com o arcano maior do tarot, a Imperatriz, porque a Imperatriz é um conjunto de rainhas que de facto têm a particularidade de se tornar uma imperatriz compassiva, amorosa, nutridora a todos os níveis, nutridora ao nível material, porque fala de facto de abundância e prosperidade, esta carta da Imperatriz, mas também nutridora a nível emocional, a nível dos sentimentos, a nível do amor. É muito importante. Mostrem compaixão por vocês próprios e pelos outros. É o que esta carta nos aconselha para os próximos 7 dias. Vou tirar uma runa de força. Eu tenho ali a minha cábula em papel e depois também irei ler o que ela tiver a dizer para esta runa que eu vou tirar. Mas também vou ler a descrição que a carta traz, que a própria carta traz sobre a runa. Vou fazer um corte. Fazer um leque e tirar uma runa. Raidô, já nos saiu, não é a primeira vez que nos sai. A jornada sagrada. Esta carta fala-nos de movimento, o movimento na direção correta, no caminho certo, o caminho correto. Também nos fala de tempo divino. As coisas acontecem no tempo em que têm que acontecer.
Os símbolos-chave para esta runa são a proa do barco viking, o caminho da espiral, um caminho em espiral, e a roda dos carros, as rodas dos carros e das carroças. O elemento é o éter, que simboliza a ordem cósmica. A cor é o dourado solar. A deidade associada é o Sol, portanto, o carro do Sol. A meditação para esta runa é traçarmos uma espiral enquanto respiramos profundamente. E o aviso que nos dá esta runa é que nem todos os buscadores estão perdidos, nem todos os caminhantes estão e os caminheiros estão perdidos, mas alguns estão. Nem todos estão, mas alguns estão. Em usos modernos, em termos de carreira, é uma recolocação num determinado trabalho, eventualmente uma mudança nas funções do trabalho para ser-se recolocado, quero dizer, recolocado. São mudanças nas carreiras, são alterações e mudanças a nível da carreira. Em termos de relacionamentos, são conexões a longa distância, e em termos de magia, esta runa fala-nos de talismãs de proteção para viagens. E com a descrição da carta é o que eu posso dizer. Vou agora dizer algumas coisas com as minhas cábulas. Portanto, Raidô tem tanto a ver com as viagens físicas quanto as viagens espirituais. É um movimento em direção ao nosso propósito. É harmonia entre ação e intenção. É uma mudança de perspectiva e é um alinhamento com o destino. E bom, por hoje foram todas as energias para a próxima semana, para os próximos 7 dias. Espero que esta leitura tenha feito sentido para vocês, que tenham gostado, que ela possa servir de farol para vos guiar na próxima semana de forma mais prevenida e alegre, porque não? Aproveito para agradecer todas as interações com o canal, nomeadamente as visualizações, os gostos, os comentários, as partilhas. Convido-vos a deixarem mais uma vez um gosto neste vídeo, ajudem-me a alcançar mais pessoas e também a partilhar este vídeo com pessoas que vocês conheçam, da vossa família ou dos vossos amigos, que vocês considerem que se poderiam beneficiar com este tipo de leituras e que poderiam gostar deste tipo de leituras. Eu não tenho vindo a dizer, mas também vou deixar a indicação na descrição do lançamento do meu novo e-book. A Oficina Esotérica lançou um e-book de intuição e adivinhação que fala sobre estas duas características que todos nós temos, mas que alguns têm medo, têm mais receio de colocar em prática. É um livro muito simples, mas que está a um preço muito acessível. Eu decidi colocar um preço acessível para chegar a mais pessoas, para poder alcançar mais pessoas. E eu vou deixar o link para a compra do mesmo na descrição. E sendo assim, vou-me despedir, despeço-me até ao meu próximo vídeo, desejando a todos uma excelente semana. Até lá!